Olá, pessoal! De volta com a nossa série, o Destrinchar, na sala de aula, o da teoria prática. E o momento de hoje, eu quero compartilhar com vocês o meu trabalho que eu estou desenvolvendo com o projeto que vocês já acompanham aí no meu canal. É um projeto integrador que está trabalhando sobre a curiosidade científica. Isso! E o tema do nosso projeto é: por que a água do vizinho é doce e a da escola é salgada? É uma investigação. Estamos trabalhando com essa proposta de trazer esses trabalhos dentro do foco de curiosidade científica, despertando nas crianças o interesse de levantamento das hipóteses e construção de produções. Então, como na minha turma eu já estou com o nível de alunos, de 13 alunos, tá? Alfabético com fluência, a gente já vai para aquelas habilidades que é direcionada para leitura, compreensão e produção de texto. Para este momento, eu criei algumas habilidades que eu vou apresentar para vocês. Lembra quando eu trouxe lá o meu projeto, que eu falei sobre como está estruturado esse projeto integrador? Dentro de uma proposta de uma imersão. Depois, a gente trouxe a segunda ideia, que você vai trabalhar dentro dessa proposta de fazer o momento com a criança, de imergir esse problema, conhecer qual era o problema, fazer o levantamento das hipóteses e a partir daí desenvolver estratégia bacana, legal, dentro do contexto e da realidade, com gêneros textuais da vida cotidiana dessas crianças. Então, nesse momento, eu estou naquela fase, tá? Da prototipação, que é a ação sendo executada a partir daquele conjunto de estratégias e de atividades para ser desenvolvida a ideação. Trabalhamos primeiro com a imersão, conhecer o problema, discutir sobre ele e criar estratégias, criar ações e metas para sanar essa situação do problema. E aí eu venho para a ideação. E agora eu já estou na prototipação, que é aquele conjunto de estratégias com atividades diversificadas, personalizadas, interdisciplinar e diferenciada. E hoje eu vou trazer assim, mostrando para vocês como eu estou desenvolvendo na sala a construção daquele diário de bordo. Lembra do diário de bordo? Legal! Então, aqui ó, eu tenho uma pastinha que já está com todo o material desse diário de bordo. E o que é que eu trago? Eu trago aí a proposta de consolidar as habilidades que ainda não foram, fechadas com essas crianças, que não foram adquiridas, mas trazer uma proposta já bem avançada de quais habilidades agora eu vou trabalhar dentro de uma visão de trazer alguns descritores com a proposta para que esse aluno chegue no 4º ano já com muitas habilidades consolidadas e com uma proposta de novas habilidades que ele vai conhecer. Então, escolhi como as habilidades ler, compreender com autonomia textos curtos, reconhecendo o sentido global e as informações implícita e explícita nos textos. Reconhecer a finalidade de textos de diferentes gêneros. Outra habilidade que eu também escolhi é ler e compreender com autonomia esses textos do mundo científico, com uma proposta já de incluir esta criança nesse desenvolver esse pensamento crítico
a partir da investigação, da leitura e da escrita. Dentro dessa proposta, eu trago as áreas de conhecimento, trazendo a leitura e a escrita como foco e como prioridade em todas as áreas do conhecimento. Por isso, eu trago uma diversidade de atividades. Dentro da matemática, eu vou focar com a leitura e a escrita e a compreensão de raciocínio lógico contextualizado com o projeto. Vou desenvolver esse pensamento crítico, resolvendo, criando, elaborando situações, problemas com o contexto da realidade e com a proposta desenvolvida no projeto. Lembra que eu trabalhei lá as medidas de capacidade, o litro e os mililitros? Trabalhei com eles a medida de tempo e também medidas de temperatura. Então agora eu vou contextualizar todas as propostas de atividade com foco nesse pensamento crítico de raciocínio lógico, com desafios da matemática a partir do contexto da leitura feita nos gêneros textuais. Vamos andar com conhecimento interdisciplinar nas diversas áreas e não poderíamos esquecer o foco na ciência, porque o projeto é um projeto de conhecimento científico com o desafio do processo de investigação e curiosidade. Então, é um projeto integrador e dentro desse contexto, eu fundamento com a habilidade que é localizar informações implícitas e explícitas em textos de variedades de gêneros. Ler e compreender com essa autonomia textos curtos dentro do conhecimento da ciência, da história e da geografia. E vamos investigar o uso e os recursos, naturais, com foco na água. Porque o nosso tema e o nosso problema é por que a água do vizinho é doce e a água da escola é salgada. E a partir daí eu trago desenvolver esse pensamento crítico nas áreas de língua portuguesa, matemática e ciência, fazendo um momento de observar, de ouvir, de entender situações, problemas e registrar e criar produções. Desenvolver esse pensamento nesse momento de coletar dados, analisar esses dados e problematizar essas situações e buscar soluções para sanar os problemas dentro da proposta das áreas do conhecimento. Então, você vai vir agora comigo. Veja que eu vou caminhar pelas diversas áreas e dentro da história e da geografia eu peguei essa habilidade que é identificar e comparar eventos significativos no seu local de vivência, que o foco é essa descoberta do recurso hídrico. A questão se aprofundar dentro da geografia, dentro dessa parte do contexto da geologia local, ver como essa geologia dessa área para entender por que os lençóis freáticos têm tanta mudança nessa área. Enquanto que a cacimba do vizinho da escola, a água é doce, a cacimba da escola, a água é salgada, por isso que ela não está sendo usada, por isso que ela é abastecida com carro-pipa. E olha que interessante, dentro das nossas coletas de dados, dentro das nossas observações, o carro-pipa que abastece a escola, a água é da comunidade. É um poço artesiano que tem aqui na comunidade e que a água é doce. Então veja por onde estamos caminhando com a história, a geografia, a ciência, dentro desses lençóis freáticos da nossa área
com uma diferença de locais, de espaço, bem próximo, água doce. E na escola, água salgada. Vizinhos da frente da escola, água salgada. Então, como fica esses lençóis freáticos? Então, por isso, nós vamos trabalhar essa habilidade de identificar e comparar eventos significativos do local em que vive. Vendo esse estudo dessa geologia local, vamos realizar discussões, problematização, levantamento de hipóteses, pesquisas e registro. Tudo isso é registrado, trazendo a literatura com foco das produções textuais para enriquecer, estimular o aluno pelo gosto da ciência e da matemática, da leitura e da escrita. Então, agora vem comigo que eu vou compartilhar com você aquela prototipação, aquele conjunto, tá? Aquele conjunto de ideias, de estratégias, de atividades com foco no projeto integrador. Nesse contexto, o interesse e o desafio é instigar a criança a gostar de fazer leitura, cálculos, a gostar de fazer desafios de experimento, investigar, ser aquela criança, aguçar nesta criança a curiosidade de ser um investigador das situações reais do seu dia a dia. Por que a água do vizinho é doce e água salgada? Então, para isso fizemos os nossos experimentos primeiro fazendo, tá, aquele momento de trazer a criança dentro da ciência com os experimentos de fazer o momento de conhecer esse processo de evaporação da água dentro de um contexto onde eles vão trazer a questão de fazer essa exploração, colhendo os dados, tá? Vamos viajar pela meteorologia, porque quando o dia tá frio, e aí a gente fez a nossa engenhoca indicada pela proposta, tá? E aí a gente conseguiu trazer muita coisa bacana. Então agora, a partir daí, eu vou dizer, dentro de uma narrativa bem interessante, foi quando estávamos no momento de fazer a nossa observação. Então, quando a gente pega um conteúdo ou um projeto com uma proposta de trazer ela contextualizada dentro das áreas do conhecimento, com foco no ler, escrever e produzir, fica bem mais interessante. Então, como o nosso projeto, o tema é o mistério da água, por que a água nossa da escola é salgada e a do vizinho é doce, a gente já começa a criar aí várias situações. E por isso a gente trabalhou com o momento de fazer os experimentos caseiros, certo? Dentro dessa criação, eu vou trazer a proposta de desenvolver aí com as crianças os registros, colocando esse aluno nessa posição de autônomo, de autor das suas próprias produções. Então, o registro autônomo dentro dessa proposta vai vir agora porque as crianças estão naquele momento de consolidar essa habilidade de leitura, compreensão e produção de texto. Então, o registro autônomo, ele força de uma forma o aluno, o estudante, a traduzir o que ele vê em hipóteses, tá? E ele vê o que ele vê nas hipóteses elaboradas, e aí ele vai traduzir este processo de criação a partir da escrita, do desenho, da fala e de todo o processo. E aí eu incentivo o meu aluno
a ser esse escritor de texto já aí no terceiro ano. Costurando essas ideias, essas propostas de observação, de relato, de fala, de leitura dos diversos gêneros textuais, eu tenho aí uma riqueza, tá, de produções que essas crianças vão poder criar no desafio. Então, vem comigo que agora eu vou te apresentar. Já conversamos sobre as bases que norteiam e fundamentam essa proposta e agora eu vou te apresentar no segundo vídeo a proposta de atividades diversificadas, interdisciplinar, personalizada que eu preparei dentro desse projeto integrador, tá?